Tem alguém acelerando o carro aí, falando que o motor tava bom? Não. Tava ouvindo alguém falando de motor de carro aí? Não. Ô, Danilo, Oi. você já ouviu falar que microtik pega vírus? Opa, se pega. Hoje eu tive uma pane gigante hoje no roteador. Na verdade, qualquer roteador gerenciável pega, porque tem sistema operacional, né? Mas como ele rodava com tipo um Linux, eu achei que não pegava, né? Então, é pouco falado, mas existe vírus para Linux também, né? Ele desabilitou todas as antenas que tinha nele, ele desabilitou todas. Todas as portas, tipo assim, ficarem. Você tive que ir lá no roteador para poder, na verdade, atualizar, né, o firmware dele para poder voltar, senão não voltava. É, que é pouco falado, né? Mas existe vírus para Linux também. É que é muito menos, né? Na verdade. Muito menos comum do que no Windows, mas existe. Eu achei bem estranho mesmo, assim, nunca tinha visto. Bom, então vamos lá, né? Eu vou fazer aqui, eu não vou pôr para instalar de novo para não perder muito tempo, né? Mas o de vocês está instalado, né? Aí tá rodando. Então vamos procurar aqui. Vamos todo mundo abrir o terminal dele. Então você vai lá em Applications, Utilities, vai aparecer o terminal lá embaixo. Pode ser que ele esteja aqui no favorito já, porque é uma ferramenta que é muito usada. Então pode ser que por padrão ele venha ali no favoritos. Então você vai clicar e ele vai aparecer essa tela aqui para você. Parece muito com um editor de texto, né? Por ser fundo branco, mas não se confunda. Isso daqui é igual o prompt do DOS do Windows. Então por aqui, quando você trabalha, né, com Linux, com redes, com servidores Linux, você usa muito mais essa tela aqui do que a tela com ponteiro em si. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro comando Linux. O primeiro comando Linux, o que a gente mais usa também é esse aqui, ó. ls. Para que serve o ls? O ls ele lista coisas. Então, se você dá um ls geral ali e der um enter, ele vai listar tudo que tem ali perto. Então, ele está falando que você tem uma pasta chamada desktop, uma pasta chamada documentos, uma pasta chamada downloads, music, pictures e assim por diante. Então, tudo que aparece em azul aqui é a pasta que existe. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou clicar aqui duas vezes no Home. Vocês também podem clicar no Home duas vezes. Vai abrir. É exatamente isso daqui que ele está mostrando para a gente lá. Só que de uma outra forma, né? Da forma modo texto. Por quê? Por que você tem que aprender a usar isso daqui? Porque geralmente um servidor não tem essa cara aqui. Não tem esse modo gráfico que você consegue clicar nas coisas. Servidor de empresa, você só tem isso daqui. Você tem que aprender a se orientar, a navegar por aqui. Então eu vou fazer um negócio aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí no meio do caminho, viu? Não precisa esperar eu parar de falar, não. Dá um grito aí, fala, oh, peraí. E é até legal que fale isso agora para não ficar para trás, para não ficar com dúvida depois. Então, né, só para retomar aqui, né? A gente estava lá na área de trabalho. Eu cliquei aqui na pastinha Home, caí nessa telinha aqui. Agora eu vou dar dois cliques aqui em Documentos. Veja que não tem nada em Documentos.
Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vai aparecer essa primeira opçãozinha aqui, ó. New Folder. Vocês vai estar em português, né? Nova pasta. Procurem aí o nova pasta. Eu vou escrever aqui. Pasta teste. E agora, eu vou clicar nesse editor. E vou fazer o seguinte. ls espaço do... Eu não preciso terminar de escrever. Se você olhar no teclado de vocês, aí tem uma tecla chamada Tab. Ela fica em cima do Caps Lock. É uma flechinha, uma flechinha apontando para cada lado na mesma tecla. Se você apertou ela, veja que ele preenche automático. Você não tem que terminar de escrever. E vou dar um Enter. Veja que ele O me meu não mostrou. preenche não, Danilo. É que você colocou só DO. Coloca DOC. Não, eu coloquei DOC. Se você colocar só o DO, você tem documentos, você tem downloads. Então ele não sabe qual que você quer. Se você apertar 2 vezes o tab, ele vai mostrar as 2 pastas para você embaixo. Quer ver? Eu vou fazer de novo aqui. LSDO. Ó, apertei 2 vezes, olha o que ele fez. Ele me falou assim, ó, você tem 2 pastas que começam com DO. Qual das 2 você quer? Tipo isso ele tá me falando. Aí eu coloco um C, aperto de novo. Aí ele mostra. Aí eu dou um Enter, ele me fala que dentro da pasta documentos eu tenho uma pasta chamada teste. Ah, pera aí. Acho que eu achei o erro. Ah, tá. É porque o nome da pasta documentos, ela tá com D maiúsculo. Então, você tem que colocar o D maiúsculo para ele sugerir. Sim, tem que ser maiúsculo. Ele não aceita. Para ele faz toda a diferença maiúsculo e minúsculo. Entendi. Gente, antes de continuar, eu preciso saber quem que está conseguindo, quem não está. Quem não está conseguindo, dá um grito aí ou escreve. Até aqui tudo bem para vocês? Para mim, tudo bem. Só para não virar uma bola de neve, né? Porque depois começa a complicar. Olha lá, o Matheus está tranquilo, o Carlos tranquilo, Giovanni também falou que está tranquilo. Tudo bem. Então, para que serve o comando ls? Para listar todas as pastas que tem ou na área de trabalho tem instalado, ou se você quiser uma pasta específica, saber o que tem dentro dela, né? Ela lista tudo. Então, eu vou fazer o seguinte. Como que eu faço para abrir uma pasta usando linha de comando? Quando eu estou usando... Pode falar. Não, pode ir, vamos lá. Quando eu estou usando linha de comando, o modo normal que vocês estão acostumados com o mouse, para abrir uma pasta é 2 cliques. Olha lá, 2 cliques. Então, o 2 cliques na linha de comando é diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é onde eu estou, né? Então, quando eu estou digitando na linha de comando, pode ser comum eu não saber onde eu estou. Então, lá vai o segundo comando. Comando para saber onde você está é o PWD. Ele te fala onde você está. No meu caso, eu estou usando a versão live, ele coloca aqui, ó, que eu estou na home do usuário live. O de vocês vai aparecer o nome do usuário que vocês criaram aí no momento que instalaram. Então vai estar o nome de vocês aqui, ou o nome do usuário, né? Que tem gente que não coloca o próprio nome, coloca lá um apelido, um outro nome qualquer. Então ele está falando para você que você está aqui, nesse local. Como que eu faço para abrir uma pasta? CD. Você usa aquele CD, né? CD. Então eu vou entrar dentro de documentos. CD, documentos com D maiúsculo. Não posso esquecer que ele é maiúsculo.
Aperto o Tab do teclado, ele já preencheu para mim. Dou um Enter. Observe que aqui ele já me mostra que eu estou dentro da pasta Documentos. Então, no próprio prompt ali, ele já me mostra. E se eu tiver com dúvida, se eu esqueci que ele mostra, eu digito de novo pwd, ele me mostra ó, que eu estou dentro daquela pasta Home, eu sou o usuário tal, e agora eu entrei na pasta Documentos. Eu quero saber tudo que tem na pasta Documentos. Eu faço isso. Ó. ls. Como eu estou dentro de documentos, ele sabe que eu quero saber o que tem aqui. Lá, já apareceu de novo. Oi. Tira uma dúvida minha. Os mesmos comando do Git, os mesmos comandos daqui ou tem alguns que são diferentes? Na verdade, os comandos do Git são daqui. Que primeiro surgiu aqui, depois o Git importou. O que você usa no Git, na verdade, pode ver que ele chama Git Bash. Esse cara aqui se chama Bash. Esse cara se chama Bash. Então, essa tela de comando que você está usando é um Bash, só que ele é do Linux, ele não é do Git, não. O Git usa. O Git usa por quê? Porque o mesmo cara que criou o Git, acredite, criou o Linux. Então, tá tudo em casa. Então, o cara pode usar isso tranquilamente, porque tá tudo em casa. Entendi. Então, aqui, gente, eu listei, eu estou dentro de documentos, eu listei, apareceu aqui, teste. Agora eu quero entrar na pasta teste. Como que eu faço para entrar na pasta teste? Qual comando eu uso para entrar na pasta teste? CD, espaço teste. CD, espaço teste. Até o Carlão já respondeu lá também. Ó. O Carlão tá ligado lá. CD, espaço teste. Dou um Enter. Como que eu listo o que tem dentro do teste agora? LS. Só dando teste. LS. LS só, né? LS, muito bem. O que vai aparecer aí nesse caso? Que não tem nada. Não tem nada. Então vamos fazer a prova real. Não tem nada. Como eu faço para criar um arquivo vazio? Imagina que eu quero criar um arquivo .txt qualquer coisa, só que eu quero criar ele vazio, sem nada dentro. Eu não tenho o botão direito do mouse aqui para clicar com o botão direito. Esse cara aqui, ó. Touch. Arquivo. Vou pôr aqui underline vazio.txt. Dou um Enter. Aparentemente não aconteceu nada. Como que eu faço para verificar se ele foi criado e se ele está aí? Não LS. LS. Isso aí, ó. O pessoal está pegando a linha de raciocínio. Tá aqui. Então agora eu vou usar o ponteiro do mouse, ó. Devagarzinho a gente vai saindo. Dá uma olhada quem está aqui agora, ó. Então eu vou voltar aqui no Home, Documentos, ó, a pasta teste. Dentro da pasta teste, arquivo vazio. Eu vou dar 2 cliques. Abriu. Não tem nada. Vou escrever aqui, ó. Esse é... Opa, eu estou sem acentuação aqui. Esse é o conteúdo do arquivo. Venho aqui em salvar. Salvou. Fechei. Estou fazendo isso com o mouse. Com o mouse é fácil, né? O mouse tudo é fácil. Então agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para a linha de comando. Eu quero visualizar o conteúdo do arquivo vazio. Olha que interessante. Cat arquivo vazio.
dou um Enter. Ele escreve para mim na linha de comando o que está escrito dentro do arquivo. Então, o Linux ele é muito interessante por conta disso. Você tem muita ferramenta. Essa parte aqui é muito poderosa. Você consegue fazer praticamente tudo. Veja que eu consigo ver o conteúdo de um arquivo sem abrir ele. E quer saber o pior? Eu consigo pegar o conteúdo desse arquivo e jogar para um segundo arquivo. Como que eu faria isso? Alguém tem ideia? E aí, Felipão? Ah, então não lembro não. Ó, vou fazer Também assim, não ó. lembro. Fazer cat, arquivo, e vou jogar. Vou pôr aqui, ó, backup.txt. Dou um Enter. Vou dar um ls agora. Veja que agora eu tenho o arquivo e tenho o backup. Vou dar um cat no backup. Deu certo, né? Dá uma olhada no conteúdo do backup. E agora eu vou voltar lá na pasta com o mouse, dá uma olhada. Tá aqui. Eu tinha esse arquivo, que eu escrevi alguma coisa nele, vi a linha de comando, eu peguei o conteúdo desse arquivo e joguei para um arquivo que não existia. Ele criou o arquivo e colocou o mesmo conteúdo nele. Vocês estão começando a entender porque o Linux é muito usado para servidor? Por causa dessa facilidade, dessa coisa simples de trabalhar na linha de comando. Agora, olha que interessante, minha tela está cheia. Tudo que eu for digitando agora vai para baixo. Eu quero limpar isso. Só dá um clear. Clear. E minha tela está limpa de novo. Agora eu quero saber quem aí está usando a máquina ao mesmo tempo, junto comigo aqui, que eu quero passar uma atividade, só que se pouca gente tiver, não vai funcionar. Ah lá, o Carlos falou que lembra bem o DOS. Lembra mesmo, Carlos. Lembra sim. Agora eu não sei quem lembra quem, né? Eu tô usando a máquina junto. Quem mais consegue Eu fazer ao também tô. mesmo tempo? Eu consigo. Tranquilo. Bom, Giovanni está aí ainda? Ó, o Giovanni está aí, o Marcos está aí, Evanilson, vocês conseguem ou vocês só estão acompanhando mesmo? O Marcos e o Vitor não. Estão falando aqui. Tá, mas qualquer coisa depois é só acessar o vídeo também, depois eu vou passar um PDF. É que no PDF, esses comandos fica mais, é difícil de você enxergar como funciona, né? É legal ver ao vivo assim. Então agora eu quero que vocês vão respondendo aí, né? Eu vou perguntando, né, para vocês irem respondendo. Então eu quero criar aqui, deixa eu só criar aqui um arquivo texto do lado. Eu acho que eu vou usar até o mesmo aqui. Então eu quero criar, vou colocar aqui, ó. Um arquivo vazio chamado aula 1.txt. Como eu crio isso daqui? Antes de responder, crie na sua máquina, teste, aí se funcionar você me fala. Já criei.
como que é o nome do arquivo? Aula 1. Já criei. E aí, Carlão? E aí, Matheus? Conseguiram? O Matheus já criou. Não, o Carlão também criou. Beleza. Então, vamos fazer agora aqui, né? Então, eu quero criar um arquivo vazio chamado aula1.txt. Então, o arquivo vazio, out, aula1.txt. Enter. Como que eu confiro para ver se ele foi criado? ls. ls. E esse cara vai aparecer aqui para mim. Veja que agora eu tenho 4 arquivos criados. Bom, para criar um arquivo vazio, é o touch. Se quiser remover um arquivo, É o mkdir, não é? mkdir é para criar diretório. É rmkdir. M, rm. arquivo vazio. Vamos testar? Dou um Enter e ls. Cadê o arquivo vazio? Agora eu tenho um segundo arquivo vazio ali que foi gerado aquela hora. rm. Agora eu tenho o aula 1 e o backup. rm, backup. Agora só sobrou o aula 1. Então, rm, ele remove. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Então, ls, lembrando que é tudo minúsculo, tá, gente? Não tem nada maiúsculo aqui. ls, ele lista arquivo e diretórios. Bom, o que é diretório? Se você parar para comparar com o Windows, diretório é uma pasta. Só que lá no Linux, a pasta chama diretório. Então, em cada lugar tem um nome, né? Arquivo é arquivo. No Linux, pasta chama diretório. No Windows, pasta é pasta. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Tá tranquilo? Não deixa, se tiver dúvida, não deixa aumentar não, porque depois piora. Então o ls, ele cria. O cd é como você acessa, né, diretórios. Vou pôr até entre parênteses aqui, né? Abre a pasta. O cria um arquivo vazio. M. Remove arquivo. Tinha falado de um cara chamado mkdir. Cria diretório. Cria pasta.
Então pode copiar aí, quem quiser printar a tela, pode printar para não ter que assistir o vídeo depois para chegar nesse ponto. Tirar foto. Isso daqui é o básico do básico, tá, gente? A gente vai ver muito mais do que isso, né? Mas isso aqui é o começo, né? Só para a gente começar a brincar. Então, um comando lista, um comando acessa, outro cria, outro apaga, outro cria e outro apaga. O tot cria arquivo, o mkdir cria diretório, o rm apaga arquivo, o rmdir apaga diretórios. Só que vai ter vezes que você vai ter que usar o rm para apagar diretório, mas isso a gente vai ver depois. Então, basicamente, temos 6 comandos aí para começar a brincar. Então, imagina o seguinte. Agora eu vou passar uma atividade legal para vocês. Você vai ter que criar. Vou colocar aqui, ó. Crie um diretório chamado curso. Entre no diretório chamado curso. Crie um arquivo vazio chamado suporte.txt. Liste os arquivos do diretório curso. Quantos minutos para fazer isso? 5 minutos, tá bom? Tranquilo. Beleza, só vou mutar meu telefone aqui que eu vou tomar uma água. Terminei. Eu já criei, já, Danilo. Já terminou? Já. Rapaz, tá rápido, hein? O Matheus também já fez? E aí, Carlão? Também já fiz, Danilo. Felipe também já fez. Deu uma travada, travou a máquina? Ah, tá tranquilo. Pode criar. Eu só preciso saber do pessoal que está acompanhando aqui, né, a aula, quem é que não entendeu nada do que foi falado. Saber se tem uma pessoa que não entendeu nada, se tem alguma pessoa que está com dúvida, para a gente não deixar ninguém para trás, né? Para a gente ir dando sequência aí. Bom, se ninguém está com dúvida, vamos embora. Vamos embora que... Então aqui, crie um diretório chamado curso.
mcadir curso. Entre no diretório chamado curso. CD curso. Crie um arquivo vazio chamado suporte. Oxe. Suporte. .txt. Liste os arquivos LS. do diretório. LS. E se você quiser garantir, né? Às vezes você não está no diretório, se você quiser garantir, mesmo de fora do diretório, você pode colocar aqui para complementar. Só para garantir. É isso daí. Agora aqui eu vou fazer um negócio interessante. Vou fazer um teste aqui. Eu vou usar o comando cat. Esse comando cat ele serve para uma porção de coisas. Ele é muito útil, porque serve para você visualizar conteúdos, né? Então imagina aqui que eu tenho o aula 1, dou um cat. O aula 1 está vazio. Será que está certo aí? Eu jurava que eu tinha salvo no aula 1, eu só vi no arquivo vazio. Bom, você vê como ele está certo, né? Eu que estou errado. Cat arquivo vazio. Dá uma olhada. Ele mostrou tudo aqui para mim. Ele mostrou tudo. Eu dei o cat aqui. A partir da linha de baixo, ele mostrou tudo. Então eu consigo ver o conteúdo. Então eu vou dar um clear. Então eu vou voltar aqui no arquivo vazio. E vou colocar aqui. Cat. Ele tem vários comandos, mas como a gente usou ele para a primeira função que a gente usou aqui foi visualizar conteúdo de arquivos. Então eu vou colocar aqui. Clear. Clear. Limpa a tela. Então, a gente já viu aí, ó, 8 comandos, né? 8 comandos. Agora imagina que eu vou fazer o seguinte. Show. Eu vou fazer de novo aquela operação. Eu vou jogar uma cópia do que tem dentro do arquivo vazio para um arquivo que nem existe chamado backup. Vou listar. Ele apareceu aqui. Vou visualizar. Tá tudo lá. Então eu tenho uma cópia lá em tempo real. Agora imagina que eu vou criar aqui um arquivo arquivo 1.txt. Tá aqui, arquivo 1.txt. Arquivo vazio, né? Aqui, arquivo vazio. Vou colocar aqui, ó. Conteúdo do arquivo vazio.
Salvei. Vou fechar aqui o editorzinho de texto. Vou visualizar ele aqui. Tá lá, conteúdo do arquivo vazio. Eu quero jogar esse conteúdo também lá no backup. Vou verificar o que eu coloquei dentro do backup. Faltou arrumar aqui. Deixa eu só dar um Ctrl+C aqui para ele... O Victor, ele tá falando que ele não conseguiu acompanhar porque a máquina dele ficou travada por 5 minutos, é isso? Bom que tá gravado, né? É só ele acessar aqui. Depois, se ele tiver dúvida, ele manda uma mensagem lá pra gente. A gente pode mandar no grupo também, porque o pessoal do grupo que souber ajuda ele também, né? Sim. Então, eu tô aqui só para confirmar, tá tudo certinho ali. Então, eu vou dar um cat, arquivo 1. Ele escreveu ali, conteúdo do arquivo vazio. Então, eu vou dar um cat, arquivo 1. E vou jogar isso para o meu arquivo. Deixa eu só ver o que tem no backup primeiro. O backup está vazio. Então eu vou jogar agora, porque não deu tempo de salvar. Bom, agora eu vou jogar aqui. Cat, arquivo 1. Vou jogar ele para o backup. Cat, backup para ver o que tem dentro. Pegou. Agora eu vou jogar o conteúdo do arquivo underline vazio, também vou jogar para o backup. Joguei. Agora eu vou ver o que tem no backup. Então, tá vendo aqui? Eu coloquei cat, arquivo vazio, mostrou isso, cat backup, não tinha nada. Joguei o conteúdo do arquivo 1 para o backup, pedi para exibir, ele exibiu aqui nessa linha. Aí eu fiz um cat, arquivo vazio, para jogar no backup e coloquei para visualizar o que aconteceu. Ele cobriu todo o conteúdo e jogou lá. Agora eu vou fazer um clear. Flechinha para cima do teclado vai mostrando os comandos que você já usou. Então, se você quer repetir algum comando, você não precisa escrever. Só flechinha para cima. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou agora no arquivo 1 e vou pôr 2 sinais, 2 flechinhas. Vou dar um Enter. Vou dar um cat backup. Ele aparece tudo que já tinha. E no final ele colocou conteúdo do arquivo vazio. Todo mundo conseguiu acompanhar ou ficou confuso porque foi muito passo?
Tá tranquilo. Tranquilo. Vocês conseguiram pegar a diferença de uma flechinha e duas? Uma flechinha é quando eu copio um arquivo direto. E duas é quando eu copio que tem mais arquivos, é isso? Então, deixa eu fazer, vou criar uma nova pasta aqui para dar uma limpada na tela. mkdir pasta. cd pasta. Então eu criei uma pasta vazia, entrei na pasta vazia. Vou verificar se essa pasta realmente está vazia. Não tem nada nessa pasta. Então eu vou fazer o seguinte. Vou verificar aqui. Está aqui a pasta. Tem nada, certo? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um arquivo vazio, touch. Arquivo, ele chama arquivo A. E se eu não quiser, eu não preciso nem pôr .txt. Arquivo B. Dei o Enter. Sei lá. Então veja, dentro da pasta, eu tenho o arquivo A e arquivo B. Eu vou abrir aqui com o ponteiro do mouse para ficar mais fácil para enxergar. Então, dentro do arquivo A, o que eu vou escrever aqui? Um monte de A. Uma linha inteira de A aqui. Só para eu saber qual arquivo eu estou. Salvei. Fechei. Vou abrir o arquivo B. Vou escrever B. Salvei. Fechei. Então, quando eu volto aqui da minha linha de comando, eu tinha parado na criação. Eu criei os dois arquivos por aqui, mas não tinha nada dentro deles. Quero visualizar. Então, eu vou colocar aqui arquivo. Veja que ele para quando eu aperto o Tab. Coloco A, dou Enter. Ele mostrou conteúdo do arquivo A. Quero ver o conteúdo do arquivo B. B. Até aqui está tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, eu vou fazer o seguinte, só um minutinho. Então, aqui é o seguinte, a gente visualizou o A, visualizou o B, agora eu quero criar um arquivo chamado arquivo C. Só que eu não preciso só criar ele, eu posso simplesmente jogar o conteúdo de um para ele. Então, eu vou fazer o seguinte, cat, flechinha... Opa, antes da flechinha, eu preciso falar qual arquivo eu quero, né? Então, cat, arquivo A, flechinha, arquivo C. Veja bem, o arquivo C não existe. Eu vou criar ele no momento que eu pego o conteúdo do arquivo A, ou seja, eu pego aquele monte de A, eu vou criar um arquivo C e automaticamente esse arquivo C vai encher de letra A. Então, eu vou dar um Enter e vou visualizar esse arquivo C. Veja, arquivo C, mas o conteúdo dele é A. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o arquivo B e vou jogar o conteúdo no arquivo C.
um Enter. Vou visualizar de novo o arquivo C, olha lá, ó. Veja que ele tirou o A e colocou o B. Por que que ele tirou o A e colocou o B? Porque eu usei uma flechinha. Se eu usasse duas, ele ia acrescentar. Vamos fazer o teste. Eu vou fazer aqui agora, ó. Cat, arquivo A, ele só tem no C tá cheio de B. Vou colocar duas flechinhas. Arquivo C. Dou um Enter. Veja, quando eu uso duas flechinhas, ele pega o conteúdo do A e joga no final do conteúdo de C. Ele junta o que tem no A com o que já existe no C. Quando eu uso uma flechinha só, ele pega daqui e substitui aqui. Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu creio eu que eu entendi. No caso, assim, você criou um arquivo ali, colocou alguma palavra X lá, entendeu? Aí quando você usa o cat, o nome do arquivo que você criou e uma setinha, e coloca um nome de um outro arquivo que não existe, ele automaticamente cria esse arquivo e coloca as coisas do arquivo que você criou primeiro dentro desse outro arquivo. Exatamente. Tá certinho. Quando você usa as duas setinhas, é para você acrescentar algum outro texto do arquivo primeiro no novo arquivo. Exatamente. Quer ver um negócio interessante agora? Eu vou pegar aqui, ó, cat, arquivo A, espaço, arquivo B, arquivo D. O arquivo D existe? Não. Arquivo D não existe. Existe o A, existe o B. Dentro do A está cheio de A, dentro do B está cheio de B. No arquivo C agora tem B e A, arquivo D não existe. Vou dar um Enter. Vou dar um cat. Arquivo D. Dá uma olhada. Eu consigo pegar mais do que um arquivo, abrir o conteúdo de cada um deles e jogar para um terceiro arquivo. Faça isso no Windows. E é qualquer arquivo, tá? Não é só arquivo texto. Vocês conseguiram entender esse último? Sim, entendi. Eu peguei dois arquivos de uma vez, abri o conteúdo desses dois e joguei para um terceiro que não existia. Ele criou o arquivo que não existia já com o conteúdo dos outros dois. Então, é por isso que o pessoal que administra redes, trabalha com servidor, gosta de Linux. Não que o Windows seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o Linux, depois que você acostuma a usar ele, é uma maravilha. Mas onde que eu usaria isso aí, né? Você só deu exemplo com B, 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 A, A. Você consegue usar várias ferramentas, né, disso daí. Como assim várias ferramentas? O pessoal que trabalha com servidor, normalmente ele vai examinar arquivo de log, arquivo arquivo que é gerado automaticamente por máquinas, e ele precisa fazer a leitura rápida disso daí. Então quer ver? Eu vou abrir aqui, deixa eu só criar via linha de comando, que dá menos trabalho. Então, eu vou criar aqui touch relatório. Venho aqui. Tá aqui o cara, relatório. Dentro do relatório, ó, cabeçalho, rodapé. Conteúdo. Salvei. Depois a gente vai ver mais os comandos, tá? Não se preocupe, não. Vai falar assim, puta, o cara passou lá, não entendi nada. Não, fica tranquilo, a gente vai ver várias vezes.
Então, eu tenho aqui head, relatório. Lembra que tinha no arquivo relatório? Ó, vou dar um... Opa! Cat relatório. Deixa eu fechar que o meu Ctrl C não está funcionando aqui. Porque eu não configurei meu teclado direito. De vocês, quando travar assim, dá um Ctrl C que ele funciona. Rapaz. Documentos, tem dentro de documentos teste. Dentro do teste eu tenho pasta. Dentro do pasta eu tenho relatório. Eu vou dar um cat relatório. Dentro do relatório eu tenho 3 linhas, cabeçalho, conteúdo e rodapé. Eu vou usar um comando chamado head. Head significa cabeça, né? Seria a parte de cima do documento. Eu quero pegar só a primeira linha desse documento e dou um Enter. Ele falou para mim que a primeira linha está escrito cabeçalho. Vou dar um limpar aqui. Vou fazer de novo o mesmo comando, head, só que agora eu quero 2 linhas a partir da parte de cima. Cabeçalho e conteúdo. Agora eu quero começar de baixo para cima. Tail. Uma linha de qual arquivo? Opa. Rodapé. Ele começou de baixo. Eu quero as 2 últimas linhas desse arquivo. Rodapé e conteúdo. Agora imagina que você tem um arquivo de log que tem 500 linhas, você não quer pegar esse arquivo com 500 linhas, você só quer ver as 10 últimas. Tail, espaço, tracinho 10, são as 10 últimas linhas e o nome do arquivo. Ah, é o contrário, eu só quero as 100 primeiras, 50 primeiras. Head. Tranquilo. Depois a gente vai ver mais comandos. Não se preocupe se você não entendeu tudo hoje. A gente vai ver muito mais isso daí. Fique tranquilos. É que como a gente está esse período em casa, a gente consegue adiantar um pouco desse conteúdo. É um conteúdo que vocês conseguem trabalhar em casa praticando comandos. Inclusive, a pior parte do Linux é você lembrar, é você guardar esses comandos na cabeça. Então, se você guardou o comando, fica mais fácil. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento, algum comentário? Não, sossegado. Nenhum. Olha lá, o Carlão falou que o Linux dá mais agilidade. É uma ferramenta show de bola, ferramenta campeã. Então, só para gerar o print da tela aí, né? Para quem quiser printar, vamos voltar aqui. Foi no arquivo vazio. Isso aí, ó. Então, só para printar a tela, a gente viu o head, por aqui, head, tracinho, vou pôr um número 2 aqui. Então aqui vou até dar um Enter aqui para ficar fácil para não colar na parte de cima. Então aqui é a tela do print. Então o pessoal que não quer assistir o vídeo depois, porque já assistiu, né, já participou aqui da aula, já assistiu o vídeo, mas depois quer praticar esses comandos aqui, não quer ficar escrevendo à mão,
Então vamos arrumar aqui, é a tela do print, é a tela da foto, que depois você vai fazer para praticar. Eu vou clicar em salvar. O de vocês, se você está usando a máquina virtual, se você conseguiu instalar a máquina virtual, tudo isso daqui, se você salvou, a próxima vez que você abrir a máquina vai estar lá. Mas se você está que nem eu, no meu caso que eu estou usando o CD Live, isso aqui já era, isso aqui já foi para o espaço. Na próxima vez que eu ligar a máquina, sumiu. Isso aqui já era. Beleza, gente? Deu tempo de printar a tela aí? Deu tempo de tirar a fotinha? Sim. Eu sim. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Bom, também qualquer coisa, né? É só acessar o vídeo lá depois, pausa no momento que tá com a dúvida, rever. Se for coisa simples, manda a pergunta no grupo lá que eu ajudo a responder. A preferência que tenha, né? Tenha troca entre os colegas, né? Um grupo é legal quando um ajuda o outro, tal. Mas tem vergonha de pedir perguntar no grupo também, pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Pode ser que eu não responda na hora, porque às vezes no momento você está com uma outra turma, está fazendo uma outra atividade, pode ser que não dê tempo de responder na hora, mas assim que der a gente responde. Danilo, perguntar uma coisa. Essa gravação que você fez aqui da live, você consegue mandar ela no WhatsApp? Ou... sei lá, porque quando vai entrar na gravação aqui pelo Teams, ele dá muito bug, ele buga bastante, fica travando demais, ou às vezes não abre. Então, é que quando eu coloco para travar, para gravar, ele grava lá. Eu posso até ver se eu consigo baixar isso depois e colocar em outro lugar. Mas a princípio ele fica salvo lá, ele não fica na minha máquina. Ele fica lá na plataforma. Porque tá demorando para abrir? Demora, aí ele fica travando bastante, entendeu? Quando abre, né? Quando abre. Um pouco, gente, porque assim, não sei se vocês viram aí, mas isso aqui ele cresceu muito rápido, não só o Teams, né? Tem uma outra plataforma que eu uso numa outra empresa lá chamada Zoom. Os dois cresceram pra caramba e muito rápido, então tá cheio de bug mesmo, não tem jeito. E com esse negócio de isolamento no mundo inteiro, tá todo mundo usando esses caras aqui para trabalhar. Então, o bug tem mesmo, dá pau e não tem muito o que fazer. Eu vou ver se eu consigo baixar isso daí, ver se eu consigo fazer alguma outra coisa, postar no grupo, pôr no YouTube, não sei. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Aí eu vou falando para vocês no grupo lá conforme eu consiga. Ok. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Não, sussa. Bom, então vamos deixar marcado para a próxima terça de novo. Até lá eu peço que vocês pratiquem, né? Não só os comandos que a gente viu hoje. Tente instalar a máquina, acesse o vídeo lá que eu mandei no grupo. Não deu certo, manda o print do erro, pergunta o que foi, para na próxima aula a gente tentar estar todo mundo com a máquina funcionando. E tenta praticar os comandinhos, que esses comandinhos são comandos básicos, a gente vai ver de novo, claro, mas assim, quanto mais rápido você aprender, para você é melhor, sofre menos. Fica tranquilo que isso sofre menos mesmo. Beleza, gente? Beleza. Então, falou. Até a próxima aula. Pratiquem. Valeu, Daniel. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.